Olá pessoal, aqui é César. Vamos começar agora esse vídeo. Agora tem que fazer uma explicação. Essa aula é para a turma do 10º período, para a cadeira de falência e recuperação judicial. Mas aqui a gente está só aprofundando e debatendo alguns casos, tanto de falência quanto de recuperação. E com isso eu quero dizer que a aula não vai ser, vamos dizer assim, não vai acompanhar, vamos dizer, os passos que eu daria se fosse dar uma aula explicativa do zero sobre falência e recuperação. Então, fiquem alertas só porque vai ser um tanto, vou tentar tornar mais dinâmica essa aula. Apesar de que, quer queira ou quer não, eu vou ter que acompanhar esses passos de procedimento, de pedido, esse tipo de coisa. Vamos voltar ao assunto agora. Acompanhando o que a gente vinha tratando, né, nas aulas anteriores, a gente estava falando muito sobre recuperação judicial. E a gente passou algumas aulas falando sobre isso. A gente até chegou a analisar o pedido de recuperação e o despacho de prosseguimento de uma recuperação que está em andamento ainda. Aí veio esse impasse, né, essa situação agora, e através de uma aula virtual a gente ainda conseguiu debater sobre a recuperação judicial, chegando aí ao término da recuperação judicial. Beleza. Como trabalho para vocês, eu mandei para vocês fazerem uma comparação da recuperação extrajudicial com a recuperação judicial. Nas aulas, né, que a gente já teve no passado, os semestres anteriores, a gente não focou tanto na recuperação extrajudicial, porque, você sabe, o tempo é curto e a gente, né, se apressa. Mas agora sim, agora é a hora da gente, né, se debruçar aí sobre a recuperação extrajudicial. Eu mandei para vocês fazerem esse trabalho. Algumas pessoas já me retornaram mandando o trabalho já feito e tudo. Ótimo. De todo jeito, vou comentar agora algumas coisas sobre a recuperação extrajudicial. Eu, de propósito, não disponibilizei o slide, porque eu quero que vocês façam ela logo, esse trabalho. Mas depois eu disponibilizo o slide com recuperação extrajudicial. E vamos a isso, fazer uma explicação breve, porque vocês já estudaram, já fizeram o trabalho, estão sabendo de tudo. Vamos lá. Com relação à legitimidade para pedir a recuperação extrajudicial, segue aí a mesma lógica da recuperação judicial. E não só isso, mas também como é que chama? Os requisitos para se pedir a recuperação extrajudicial são os mesmos. Tem uma modificação aí sim, que eu queria chamar a atenção. Só relembrando os requisitos, a pessoa tem que ser empresária, né? Regularmente inscrita lá na junta comercial. Tem que também ter pedido a recuperação anteriormente, no mínimo por 5 anos atrás, né? E também falência que as obrigações estejam extintas através de sentença declarada sentença transitada em julgado. Beleza. Mas aí é onde está uma diferença, porque na recuperação extrajudicial a lei ela menciona que a pessoa não pode ter pedido falência ou recuperação há no mínimo 2 anos. Então, na verdade, o que a gente viu antes como 5 anos, para recuperação extrajudicial, vai ser agora 2 anos. Essa é uma diferença. Fica um tanto aí meio que escondida, mas é importante a gente saber disso aí. De forma geral, como é que acontece a recuperação extrajudicial? Né? O nome já está dizendo, ela acontece fora do juízo. Ela acontece fora das cortes, né, dos tribunais e tal. Mas para isso eu tenho uma série de observações para fazer. Primeiro vamos explorar essa parte de ser fora do judiciário, vamos falar assim. A negociação e o plano de recuperação, quem faz é o devedor, né? O empresário devedor. Então ele vai ter essa tarefa extrajudicial, sim, de apresentar para os credores o plano e negociar com eles como é que vai ser a aceitação do plano, as condições e etc e tal. Isso aí acontece extrajudicialmente.
Ou seja, o devedor ele precisa adquirir as assinaturas aprovando o plano antes de qualquer coisa, né? Porque ele já vai fazer essa negociação aí prévia. E esse é o trabalho extrajudicial que o empresário ele também terá. Parênteses aqui. Como a gente tem falado muito nas aulas, um aspecto prático da coisa, essa negociação também acontece na recuperação judicial. Né? Obviamente, você vai entrar com a recuperação judicial, vai apresentar um plano, você tem que saber se esse plano vai ser aprovado na Assembleia Geral de Credores. Entendeu? Então você faz esse trabalho, você é advogado do empresário, ou o próprio empresário mesmo, você faz esse trabalho prévio, né, que é extrajudicial. Então, isso também, de forma prática, acontece na recuperação judicial. Mas na recuperação extrajudicial, isso é essencial, porque você precisa ter as assinaturas já todas prontas lá para recuperação, ser aprovada e tal. Então, beleza, você faz isso aí e tudo mais. Mas aí agora vem a dúvida. Quais são os credores que vão estar abrangidos na recuperação extrajudicial? Não são os mesmos da recuperação judicial. A lei, ela aponta lá os credores que vão ser abrangidos pela recuperação extrajudicial, ou seja, que podem fazer parte desse tipo de recuperação. O artigo 83 enumera vários credores lá, na verdade, todos os credores que são considerados na lei de falência. No entanto, desse artigo 83, a lei ainda exclui alguns desses credores para recuperação extrajudicial. Então, aqui fica de fora os credores trabalhistas para recuperação extrajudicial. E também ficam de fora alguns credores que estão mais lá embaixo, nesse rol de credores. Dê uma olhada nesse artigo 83 e compare, né, com a recuperação extrajudicial, porque aí vocês vão saber exatamente quais são. Privilégio geral, privilégio especial, quirografário, isso é um grande importante. Por que eu digo isso? Nem sempre os credores possuem vários tipos de credores. Desculpa, nem sempre os devedores, os empresários, possuem vários tipos de credores. Ou seja, eu sou empresário, mas eu não possuo ninguém com garantia real. Eu não dei como garantia nenhum bem meu. Então, não possuo ninguém nessa classe. Eu sou empresário, também não tenho ninguém com garantia especial, ou com privilégio especial ou privilégio geral. Não tenho. Então, não tenho essas classes aí como no meu rol de credores. Agora, com certeza, eu vou ter credor quirografário. Credor quirografário são os credores que não têm garantia, né? São os credores, vamos dizer assim, comuns. E com certeza você vai ter esse tipo de credores. Não é difícil mesmo. A gente tem credores que seriam quirografários. Eu comprei, vamos dizer o quê? Sei lá, eu comprei um relógio, parcelei, abri crediário e tudo. Não vamos ficar nas parcelas. Ou seja, estou devendo a loja. Não tem garantia nada. Lógico que a loja não é empregada minha, então não é trabalhador, não tem privilégio, não tem nada. Ela é o quê? Quirografária. Obviamente, isso eu estou me colocando aí como empresário. Como consumidor, isso não existe, essa classificação. Só para que vocês visualizem como é fácil você ter um credor que poderia ser enquadrado como quirografário. Então, beleza. Uma vez que os outros créditos são raros, quirografário vai ser sempre abrangido pela recuperação extrajudicial. E essa classe de credores é que realmente é a que é abrangida por essa recuperação. Tendo isso em vista, essa classe de credores vai ser bem negociada, né, com o empresário para o plano ser aprovado e etc e tal. Beleza. Isso é um aspecto prático também, para que vocês tenham essa noção de que na recuperação extrajudicial, o credor quirografário, ele tem até uma visibilidade maior. Ele continua sendo quirografário, né? Mas a recuperação extrajudicial, ele provavelmente vai ser o mais abrangido de todos os credores que o empresário vier a ter. Beleza.
falei agora dos créditos que são abrangidos. A gente começou a aula hoje falando do plano. Do plano em si, do plano em si não, mas de elaborar um plano, né, para a gente poder negociar com os credores e tudo mais. A gente falou dessa negociação. Obviamente, essa negociação, o que vier dela vai fazer parte do plano. Ou seja, eu combinei com vários credores, tal, que eu vou pagar dessa forma, eu digo, pronto, então eu tenho que colocar isso no plano. Beleza. E é assim que a gente vai formando o plano. Na verdade, a dica, você já chega com uma proposta. Você negocia dentro daquela proposta, porque senão você vai ficar na mão dos credores. Né? E esse não é o propósito da recuperação. Pelo contrário, o propósito da recuperação é fazer você, devedor, conseguir pagar as dívidas. E aí você apresenta o plano. Então, beleza. Aí vem agora a hora do plano. Eu apresento o plano para os credores assinam, né, aprovando o plano, ou né, não assinam, que aí, como é que chama, obviamente vão estar rejeitando o plano. E podem até assinar afirmando que rejeitam e tal, enfim, para constar aí uma enumeração e poder ser contado os votos com relação a esse plano de recuperação. Agora um detalhe, que isso que eu queria chamar a atenção de vocês e eu pedi para vocês terem atenção a isso no trabalho. A recuperação que a gente está tratando aqui é extrajudicial. No entanto, é preciso levar ela para o judiciário. É preciso você entrar com uma petição com o plano de recuperação em anexo já, pedindo para o juiz homologar o plano de recuperação extrajudicial. Friso de novo, o plano é de recuperação extrajudicial, mas precisa ser homologado pelo juiz. Então, nesse caso aí, apesar do nome extrajudicial, existe a participação sim do judiciário. Beleza. Então você tem lá a aprovação do plano e você apresenta lá para o juiz analisar e homologar. Ele não vai analisar o plano, ele vai analisar se está, como é que chama? Se está preenchendo lá os requisitos de aprovação. Mas o juiz não pega e analisa somente não, né? Porque senão era fácil, só botava as assinaturas que aprovam o plano. O que é que ele faz? Quando eu digo ele, né? A lei manda e o juízo é quem faz no final das contas. Então o juiz publica um edital para que todos os credores possam se pronunciar sobre o plano, em caso de objeção, obviamente. Se o credor tiver uma objeção, ele também tem um rol limitado de alegações, ou seja, as alegações que ele podem, como é que chama, falar, estão dentro de um rol limitado para que aí isso seja alegado e o juiz possa analisar de alguma forma. Deixa eu ver aqui se eu tenho o artigo que eu não quero. Eu quero dizer para vocês, mas ao mesmo tempo eu não quero, porque eu quero que vocês vão procurar isso aí. A recuperação extrajudicial ela fica no artigo 161 até o 164, se eu não estou enganado, da Lei de Recuperação Extrajudicial. Ou, desculpa, da Lei de Recuperação e Falência. Então, eu não quero falar não, porque eu quero forçar vocês a ler. É esse o propósito também dessa aula. Então não vou ficar falando aqui artigos, eu já falei o artigo 83, né? Porque aí é bom que vocês tenham como base isso aí. Mas leiam os artigos dessa recuperação extrajudicial. Parênteses agora. Eu sei que o bocado já passou na OAB e tal, mas na OAB eu já vi em OABs recentes caindo questão sobre recuperação extrajudicial. Por isso que eu quero que vocês leiam isso aí. Quem não passou na OAB ainda, na primeira fase principalmente, dê uma olhada na recuperação extrajudicial. Porque, né, assim, o advogado teria uma grande participação nessa aí, né? Uma grande participação extrajudicial, né, é o que eu estou falando. Mas é muito importante. Então leiam lá. Não vou dizer não os artigos. O que mais? Eu estava falando do rol, né, limitativo de argumentos que podem ser levados aí para contrariar o plano de recuperação que foi apresentado ao juízo.
O juiz vai analisar. Vai analisar principalmente se houve fraude ou alguma forma incorreta aí de manipulação de débitos e etc. Se for esse o caso, o plano não vai ser homologado e volta tudo como era original, como se ninguém tivesse assinado o plano. Isso é importante. Quando você assina, aceitando o plano, você está assinando, vamos botar assim de forma bem simplória, um contrato. Aqui não é contrato, mas imagine, você está se comprometendo com aquela proposta. E você aceita, o que é mais importante. Se o plano não é homologado, apesar de você ter aceitado e assinado aquela proposta, ela não vai mais ser implementada para você. Você volta para as suas condições originais. Exemplo rápido. Eu tinha um crédito de R$ 1 milhão contra um empresário. O empresário me procurou e disse que, eu não consigo pagar R$ 1 milhão. Eu consigo pagar 700 mil e ainda assim parcelado por 7 anos. Né? Vamos botar assim. Eu vejo a situação toda, tal, e assino. Beleza. Então eu aceitei receber 700 mil por 7 anos. Né? Ao todo, em 7 anos. O plano é rejeitado. O juiz denega a homologação do plano. Eu volto para poder cobrar R$ 1 milhão, porque aquela proposta foi rejeitada. Pronto, é isso aí. Isso é o que eu quero que vocês tenham em mente, que volta para a situação originária da dívida. Beleza, falei do juiz agora que ele estava querendo denegar. E ele denegou. Beleza, aí volta aí, etc e tal. Mas aí tem o outro lado da moeda, que é o juiz, né, aceitar. E, obviamente, se tiver lá todos os requisitos, todo mundo aceitando o plano, etc., o juiz homologa o plano de recuperação. A partir da homologação é que o plano entra em vigor. Não é antes, é a partir da homologação. Então, se você é empresário e tem uma recuperação extrajudicial para ser homologada, obviamente você quer isso logo porque você já está liso. Então, corra para o juiz despachar logo. Também isso é trabalho do advogado. Como eu estou falando da prática, né? Você tem que correr lá atrás do juiz para o juiz agilizar. Porque senão, imagina, fica lá, o juiz não olha, e você não pode implementar o plano e tá aí lascado, tendo que pagar todo mundo, aí agilize. Beleza. Isso aí é um ponto. Falando ainda da vigência do plano de recuperação, é essencial dizer o seguinte, que antes dessa vigência, o plano não está implementado. Então você tem que pagar tudinho e etc. Isso aí é muito importante. O que pode acontecer e que a lei permite, isso é um ponto que eu já tenho perguntado várias vezes em prova de concurso, de OAB e não sei o quê. Você pode pedir a implementação adiantada do plano para quem já assinou. Pronto. Isso, o juiz ele vai autorizar. Não é você, não, já vou botar de bolo. Não, você pode pedir isso. Entendeu? Mas só para quem assinou, só para quem autorizou o plano. Isso é antes do juiz homologar o plano de recuperação. Isso é importante. Beleza. O plano foi aceito. E agora ele entrar em vigor. Quando eu falei de recuperação extrajudicial, a gente falou do despacho de prosseguimento. Uma das consequências desse despacho, uma das medidas tomadas, é a suspensão das execuções. Aí eu falei uma série de exceções, mas suspensão das execuções e tal. Na recuperação judicial não existe suspensão de direitos ou de execuções. Nunca vai parar, não vai suspender nada. Vai continuar correndo. As execuções que você tiver em juízo vão ficar em andamento normal. Direitos que porventura os credores tenham vão poder também cobrar, lógico, fora do plano e tudo mais. Isso aí é uma diferença, né, entre recuperação judicial e extrajudicial. Eu não quero, como eu falei, esmiuçar demais, porque termina parecendo mais difícil do que é. E, como eu falei também, isso aí vai ser matéria de trabalho para vocês.
E eu não posso soprar a resposta toda, né? Senão fica sem graça. Tem a que eu posso falar, falei da não suspensão das execuções. Nem todos os credores se submetem à recuperação judicial. Esses mesmos credores não se submetem à recuperação extrajudicial. Então, isso é uma semelhança com relação às duas recuperações. Homologado o plano entra em vigor e ele vai ser obedecido. Como eu falei, os credores trabalhistas não estão incluídos na recuperação extrajudicial. Então, para eles não tem negociação nenhuma. Você vai ter que pagar tranquilo. E assim, o plano vai tocando e você, tomara que se recupere. Tá aí. O plano ou melhor, a recuperação vai estar atrelada ao plano nesse caso, porque vai ser extrajudicial, então não vai ter administrador judicial, não vai ter, vai ser você, né, se sustentando aí, seguindo o plano que você mesmo apresentou. Tá aí. Essa recuperação extrajudicial. Obviamente, pensando na prática, ela é mais viável em situações de você está no começo da dívida, né? Porque você ainda consegue administrar um pouco a dívida. E como é que chama? Depois disso, só a judicial, né? Aqui aí você tem que incluir todo mundo, vai ter que ter administrador judicial e etc. Essa é a minha ideia para recuperação extrajudicial para vocês. É difícil eu conseguir uma recuperação extrajudicial, né? Uma recuperação na prática. Vou tentar ver se eu consigo, que aí eu mando para vocês pelo portal ou pelo zap. O outro detalhe também é... Eu mandei pelo zap algumas peças e alguns despachos da recuperação judicial da Oi, porque mencionei ela várias vezes e é a título de curiosidade mesmo. É uma recuperação judicial bem robusta, a da Oi. Então, mas é importante, eu queria que vocês lessem o pedido e os despachos, tanto de prosseguimento, teve um despacho exclusivo para execução ou para suspensão das execuções. E eu queria que vocês lessem os 2 últimos arquivos que eu mandei pelo grupo no WhatsApp, que é o pedido de prorrogação e a decisão com relação a esse pedido. Tá aí. Dê uma olhada nisso aí. E agora a gente vai falar sobre falência. Eu vou falar isso em outro vídeo para ficar esse vídeo só sobre recuperação extrajudicial. Um abração a todo mundo. Até já.